Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal, neste domingo à noite, sempre às 20 horas, para os estudos da Nova Era, sobre a leitura da carta do Papa Francisco, Laudato Si. Boa noite, Mônica, seja muito bem-vinda. Boa noite, Silvana, seja também muito bem-vinda. Que lindo tê-las aqui. Como sempre, a gente tem aqui no canal meia hora de leitura conjunta sobre a Carta do Papa, com discussões, com reflexões, com comentários, né, do pessoal que está aí entrando. Sintam-se sempre à vontade para escrever, para contribuir. E depois uma última meia hora de live com uma meditação guiada, baseada no tema e nas explorações que se apresentarem. Eu convido a todos para iniciar os nossos estudos hoje com uma oração. Então convido vocês, né, a fecharem os olhos, a trazerem as mãos ao coração para quem quiser, para que a gente abra esses estudos de hoje conjuntamente, firmando nossas forças e chamando. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Hoje a gente dá continuidade à leitura da Carta do Papa, Laudato Si, da página 85, do ponto 109, né, do parágrafo 109 dessa página. A gente adentrou aqui já o capítulo 3, acredito eu. Bom dia, Marina. Bom dia, boa noite, né? Que já tá quase de madrugada aí pra você. Acho que eu já tô entrando no seu fuso horário, amada. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Que você possa desfrutar um pouquinho aí, mesmo no horário tardio da Alemanha. Então a gente vai seguir, né, esse subcapítulo que a gente começou a explorar semana passada e que trata da globalização do paradigma tecnocrático. A gente está falando da tecnologia e das repercussões dela no nosso mundo, especialmente no nosso mundo capitalista, liberalista de hoje, e quais as consequências disso que a gente pode já notar na nossa sociedade. Então vamos lá, todos prontos, com a página certinha aí para seguir? Muito bem, então vamos lá. O paradigma tecnocrático tende a exercer o seu domínio também sobre a economia e a política. A economia assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro, sem prestar atenção a eventuais consequências negativas para o ser humano. A finança sufoca a economia real. Não se aprendeu a lição da crise financeira mundial e muito lentamente se aprende a lição do deterioramento ambiental. Em alguns círculos, defende-se que a economia atual e a tecnologia resolverão todos os problemas ambientais. Do mesmo modo que se afirma com linguagens não acadêmicas que os problemas da fome e da miséria no mundo serão resolvidos simplesmente com o crescimento do mercado.
Não é uma questão de teorias econômicas que hoje talvez já ninguém se atreva a defender, mas da sua instalação no desenvolvimento concreto da economia. Aqueles que não o afirmam em palavras, defendem-no com os fatos, quando parece não preocupar-se com o justo nível da produção ou uma melhor distribuição da riqueza, um cuidado responsável do meio ambiente ou os direitos das gerações futuras. Acho bem interessante a gente fazer esse comentário aqui, né? Ou os direitos das gerações futuras. Quantas empresas hoje em dia, né? Quantos negócios, quantos objetivos a gente não cria, né? Nós, humanidade, sem pensar nas gerações futuras, né? Simplesmente visando o lucro, o uso daquilo que se tem, né? Da matéria-prima aqui e agora, para alcançar os meus objetivos, sem olhar para as gerações futuras. Então, acho que se em cada rodada de ideias, né, em cada reunião, em cada encontro econômico, político, industrial, né, comercial, corporativo que a gente tivesse, se a gente nessas reuniões colocasse uma cadeira ali na roda, né, que ficasse vazia, mas representando as gerações futuras, para nos lembrarmos nessas reuniões, por exemplo, do que as crianças diriam, ou qual seria o impacto na vida dessa próxima geração, ou na geração depois dela, daquilo que a gente está propondo e criando durante essas reuniões, acordos, trocas econômicas ou de outros cunhos. Acho que é um exercício fácil, bacana, que talvez muitas empresas, né, muitas pessoas possam passar a utilizar no seu dia a dia, né? Até nós mesmos, individuais, né? O que a minha ação, o que a minha ideia, né? O que uma geração futura estaria dizendo para mim sobre ela daqui 20 anos. Teria um comentário positivo, né? Ou um comentário negativo sobre aquilo que aconteceu anos depois daquilo que eu propus no aqui e agora, né? Me propus a fazer no aqui e agora. Então, um exercício para todos nós. E muito importante pontuar mais uma vez, né, essa questão de que o mercado crescendo, né, a economia crescendo, os problemas da pobreza irão diminuir. Hoje em dia a gente já tem dinheiro suficiente no planeta para erradicar a fome, para erradicar os lugares sem água, né, para erradicar a pobreza. E a gente viu, né, como prova final disso tudo, que durante a crise da Covid-19, dessa pandemia que estamos vivendo ainda, que as grandes empresas, né, que os grandes monopólios financeiros, que os milionários, eles bateram recordes de ganhos, né, de lucros. E a população em si, o restante da população, nós, a grande maioria, né, os 99% dos outros, a gente está entrando cada vez mais num nível de pobreza. Que até neste momento agora, né, março de 2021, a classe média brasileira está começando a sentir. Né, aqueles que antes tinham negócios, estabelecimentos, estão começando a sentir. Porque não vivemos em um sistema seguro socialmente, né? O capitalismo, o liberalismo, o neoliberalismo, ele não dá uma base social segura para o ser humano. Mesmo quando a economia está indo bem, ele não exerce esse papel, ele não liga para esse papel. Então que a gente pare de tampar os olhos com a peneira, né? E querer acreditar nesse conto da carochinha que nos colocaram um dia, né? Tá mais do que na hora da gente ver isso com os nossos olhos, com aquilo que está acontecendo lá fora, né? E parar, por exemplo, de dizer que comunismo, socialismo é coisa ruim, sem nem sequer conhecer os conceitos por detrás dessas filosofias, né? Porque elas não foram vivenciadas, talvez não possam ainda, não consigam ser vivenciadas, porque elas dependeriam de um
de uma de uma retirada do ego do ser humano muito grande, né, para fazer aquilo acontecer, mas talvez possamos caminhar em direções de coisas parecidas, né, ou que se inspirem nesses ideais de grandes mentes, né, como Marx, como outros grandes escritores que deram vida, né, a essas filosofias. Então, esse é até um pedido pessoal, né, meu para vocês. Quando escutarem as palavras comunismo, socialismo, não repele isso, né? Mas tente entender qual é essa filosofia, o que ela quer dizer, né? É muito diferente daquilo que a gente vivencia hoje. Mas sem entrarmos, né, demais nesse âmbito de vertentes políticas, né? Aqui a gente quer trazer a educação espiritual, né? Social, ambiental e política também, né? Nesse quesito de pedir para que cada um de nós se informe, leia, reflita, né? Não tome as coisas como dadas, enxergue o que está acontecendo lá fora, né? Procure se informar. Então esse é o pedido aqui, né? Na verdade. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à carta que tem muita coisa boa por vir. O Papa diz: mas com os seus comportamentos afirmam que é suficiente o objetivo da maximização dos ganhos. Mas o mercado por si mesmo não garante o desenvolvimento humano integral nem a inclusão social, né? Isso a gente sabe, basta olhar o mundo. Entretanto, temos um superdesenvolvimento dissipador e consumista que contrasta de modo inadmissível com perduráveis situações de miséria desumanizadora. Mas não se criam, de forma suficientemente rápida, instituições econômicas e programas sociais que permitam aos mais pobres terem regularmente acesso aos recursos básicos. E aí eu pergunto pra gente, né? Será que é certo haver essa divisão? Será que se eu, com a minha empatia, com o meu amor, com o meu coração aberto, se eu ver uma pessoa que não usufrui das mesmas condições que eu vou estar bem? Será que é necessário que alguns tenham acesso apenas a recursos básicos e outros a recursos a mais, né? As situações e locais, né? VIPs, como a gente chama aqui no Brasil. Será que a gente, com o nosso coração aberto, consegue bancar um mundo assim? Que cada um responda por si, né? Vamos lá. Não temos suficiente consciência de quais sejam as raízes mais profundas dos desequilíbrios atuais. Estes têm a ver com a orientação, os fins, o sentido, o contexto social do crescimento tecnológico e econômico. Acho que aqui a gente pode pegar, né, 3 palavras muito importantes do Papa: os fins, o sentido e a orientação de tudo que a gente faz, né? De tudo que a gente realiza na vida, em qualquer contexto. Qual que é o sentido disso que eu estou fazendo? Qual que é o sentido disso que eu estou criando? Qual que é o sentido disso que eu estou consumindo? Qual é até o sentido de eu estar talvez guardando dinheiro? Qual é o sentido? O que isso agrega na minha vida e na vida do todo? Qual é o sentido? Vamos nos perguntar qual é o sentido. Continuando. A especialização própria da tecnologia comporta grande dificuldade para se conseguir um olhar de conjunto. A fragmentação do saber realiza a sua função no momento de se obter aplicações concretas, mas frequentemente leva a perder o sentido da totalidade, das relações que existem entre as coisas, do horizonte alargado, um sentido que se torna irrelevante. Isso impede de individuar caminhos adequados para resolver os problemas mais complexos do mundo atual, sobretudo os do meio ambiente, o dos pobres,
que não se podem enfrentar a partir de uma única perspectiva, nem de um único tipo de interesses. Aí a gente está falando de novo da complexidade da vida, da sociedade. Muitas pessoas, né? Eu tenho a impressão que nós, seres humanos, muitas vezes a gente não dá um passo à frente ou a gente não busca alternativa por estar pisando no escuro, por não saber o que está à frente. Né? Mesmo sabendo que aqui o lugar onde eu estou não é legal, né? Vendo toda a catástrofe aí fora no mundo, né? Mesmo vendo esse sistema colabando, eu não dou o passo à frente, porque eu não sei o que mais tem à frente, né? Então que a gente possa se centrar numa coragem, numa disciplina e num acreditar de que a alternativa será melhor e que ela será construída pouco a pouco, exatamente por conta dessa complexidade. Então, realmente, acredito que não adianta a gente querer solucionar e trazer já a solução pronta, porque a gente não conhece a solução. A gente está num período de transição tão grande que os valores, as estruturas, os sistemas com os quais a gente nasceu, né, que para nós são normais, estão deixando de existir, eles estão quebrando, eles estão ruindo. E a gente, claro, se pergunta, e agora para onde? Mas sempre existe um para onde, gente. Sempre existe um para onde. E são os nossos pés, as nossas mãos que darão esses passos e criarão esses espaços. Então que a gente não pare no medo, que a gente não pare na dúvida, que a gente olhe para o nosso pequeno contexto e comece, né, a repensar o nosso modo de viver dentro daquilo que nos é dado, que está nas nossas capacidades. Então, o que eu posso remodelar dessa realidade com os recursos que eu tenho? E só aqueles que você tem, né? Nada além. A não ser que você se decida por se juntar a um grupo, a um coletivo, a somar, porque aí sim, né, ganhamos mais forças, assim como em um relacionamento saudável entre duas pessoas. É um relacionamento sempre ajuda a gente a se impulsionar, né? Porque um segura as costas do outro, né? E assim a gente funciona como grupo também. Acho que é uma realidade da qual a gente também já está se aproximando por perceber cada vez mais que nessa crise, nessa pandemia, em tudo que ainda está por vir, que a gente não vai dar conta sozinho, né? O peso está ficando muito grande para a gente dar conta sozinho. Então, sim, que a gente possa se reunir nesse sentido de se apoiar mutuamente, né? Então, o que eu posso talvez deixar de lado da minha individualidade, mas ainda sendo eu indivíduo, né? Para poder auxiliar o outro com a necessidade dele e como o outro pode fazer isso por mim, né? Como podemos juntar forças para caminhar e para reinventar, recriar as nossas realidades dentro desse sistema que está em colapso, né? Mas vamos lá. Isto impede que individuar caminhos adequados para resolver os problemas mais complexos do mundo atual, sobretudo os do meio ambiente e dos pobres, que não se podem enfrentar a partir de uma única perspectiva nem de um único tipo de interesses, né? Então, repetindo, para frisar que a solução é conjunta, gente, ela é coletiva. Uma ciência que pretende oferecer soluções para os grandes problemas deveria necessariamente ter em conta tudo o que o conhecimento gerou nas outras áreas do saber, incluindo a filosofia e a ética social. Mas este é atualmente um procedimento difícil de seguir. E aqui ele está falando de novo das decisões político-econômicas, né, financeiras, que não levam em consideração o nosso aprendizado, por exemplo, ético-social, né? Senão seriam com certeza tomadas outras decisões. Por isso, também não se consegue reconhecer verdadeiros horizontes éticos de referência.
a vida passa a ser uma rendição às circunstâncias condicionadas pela técnica, entendida como o recurso principal para interpretar a existência. E aqui ele está falando, né, desse olhar muito pontual sobre as coisas, e não do ser humano e também do planeta como um todo, né, como um ecossistema, e uma vivência que vai além do sobreviver, que vai além do trabalhar, que vai além do gerar recursos, mas de uma existência que deveria significar a plenitude, que deveria significar abundância, né? Realmente o viver, né? Como verbo de viver, de experienciar, de estar nesse mundo, desfrutando e vivendo de tudo que ele tem para nos oferecer, né? Mas o contrário é o que a gente faz, a gente se amarra dentro desse sistema, né? Deixando de viver cada vez mais. Isso agora está chegando também no nosso nível físico, né? De saúde física, e não só emocional e mental. Na realidade concreta que nos interpela, aparecem vários sintomas que mostram o erro, tais como a degradação ambiental, a ansiedade, a perda do sentido da vida e da convivência social. Assim se demonstra uma vez mais, a realidade é superior à ideia. A cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Isso é um parágrafo bacana também de comentar, gente, porque muitas empresas, né, até as nossas políticas, muitas vezes trazem um requerimento, né, de empresas que causarão impacto ambiental, né? Eles não chamam mais de dano, eles falam de impacto para retirar um pouco do peso, né? Então, empresas que, para o seu funcionamento, causarão um impacto ambiental, né? E precisam, de certa forma, compensar isso. Mas compensam esse impacto ambiental com essas ações parciais, somente locais, né, ou urgentes, porque o dano está sendo feito ali, né, nesse aqui e agora, ao invés de realmente repensar o seu modelo de negócios de maneira sustentável. Então, o papel das empresas e nosso também no dia a dia aqui é se perguntar de que maneira podemos realizar o que queremos de maneira sustentável. E aquilo que a gente quer está realmente gerando um bem, né, um valor agregado ético, social, humano para a sociedade, para o meio ambiente. E se não, quais alternativas eu posso talvez construir? Né? Para muitas coisas existem já alternativas, não são utilizadas por conta do custo financeiro, né? E aí de novo entra o dinheiro na frente da nossa saúde, da saúde do planeta. Né? Talvez pouquíssimos negócios não tenham alternativas, mas ainda assim poderíamos nos perguntar, então essa escala de produção que eu tenho, ela realmente faz sentido? Ou é possível eu minimizar essa escala para esse espaço que não tem substituto, de uma certa forma, né, que ainda sirva à sociedade, mas que não cause tantos danos quanto eu estava causando antes à natureza, à sociedade, às populações que estão próximas ali da minha produção, né, do meu fazer, do meu atuar. Então essas são 3 etapas que empresas hoje em dia necessitam implementar em seu modelo de negócios, né? E que a gente também, no nosso microcosmo, possa fazer uso dessas perguntas, né? O que eu posso substituir, o que eu posso recriar e como eu posso minimizar aquilo que não tem alternativa, né? Sempre com a pergunta chapéu, né? Se isso tem um uso real, né? De trazer um bem-estar para a sociedade e para a natureza, né? Para o nosso ecossistema como um todo. Muito bem, vamos lá. Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida. Ó, gente, eu tô aqui perdendo as palavras. Um estilo de vida
e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Caso contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada. Buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar coisas que na realidade estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. Então, de novo, vamos parar de olhar, tampar o sol com a peneira e realmente nos aprofundar, entender os sistemas no qual nós vivemos, nos politizar, nos informar, para que a nossa ação dentro da espiritualidade faça sentido no mundo, Por que a gente está falando aqui de política, de economia, em estudos da espiritualidade? A gente já contextualizou isso em vários estudos, Mas só para trazer para quem está aqui hoje com a gente só realiza a real espiritualidade com as nossas mãos, com o nosso fazer, E isso traz o exercício da consciência social, econômica, financeira, educacional, ambiental, local, Da troca, da empatia com o outro, comigo mesmo, com o meio ambiente. Então é por isso que estamos discutindo esses temas aqui. Não existe nada mais espiritual do que tomar consciência e agir dentro do nosso mundo, desse mundo no qual nascemos, porque é através do fazer, do realizar, que a gente exercita realmente a nossa espiritualidade. A espiritualidade ela não é só para ser vivida numa busca interior, numa reflexão de ideias, Isso é parte do processo. Mas a espiritualidade se vive, ela se desenvolve no fazer das coisas. Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Todavia, é possível voltar a ampliar o olhar e a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la, colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. A gente chama esse novo tipo, esse outro tipo de progresso de florescer, gente. Porque já entendemos que progresso, dessa forma ilimitada, sempre crescente, não existe. Estamos num planeta que tem limites e recursos também limitados. Então é por isso que a gente fala aqui de florescer. Um florescer que também seja cíclico, que conecte as coisas, que seja sustentável, que respeite seus tempos. Então, trazendo também de novo essa noção dos ritmos naturais da vida, da regeneração e daquilo que a gente precisa realmente consumir ou não, no nosso mundo. Então, que a gente possa começar a falar de florescer e não de progresso. De fato, verifica-se a libertação do paradigma tecnocrático em algumas ocasiões. Por exemplo, quando comunidades de pequenos produtores optam por sistemas de produção menos poluentes, defendendo um modelo não consumista de vida, a alegria e a convivência. Que a gente pode citar aqui, o pessoal da agroecologia aqui no Brasil, que cultivam as agroflorestas, que são sistemas de produção de alimentos onde, por exemplo, nenhum maquinário agressivo é utilizado, em que a poda é feita manualmente, a colheita é feita manualmente, em quais existem consórcios de plantas no sentido de combinações, onde aquela pessoa trabalhando ali vai entender que planta ajuda a outra da melhor forma, numa coexistência. Isso é muito interessante e aí vocês podem procurar dialogar com produtores da região de vocês que cultivem agroflorestas e vocês vão perceber que essas qualidades, da mesma forma que se olha, que se cuida da agrofloresta em cada detalhezinho dela,
esses valores são levados para as relações, para de dentro de casa. É como se fosse um desacelerar, né? Não é só passar a máquina para colher tudo, não é só passar a máquina para semear o campo. Não, é um olhar, é um vivenciar, é um observar, tá? A poda tem que ser feita aqui, essa colheita pode ser feita ali, né? E essa presença, ela é transferida para os relacionamentos. Isso é amor, gente, isso é empatia, né? Não é porque a gente tem a capacidade de fazer as coisas rapidamente que a gente deveria fazê-las desse modo, né? Produzir mais, chegar mais rápido, a gente está entendendo que não necessariamente é o melhor, né? Que é aquilo que realmente agrega, mas sim a presença, o amor, a empatia, o cuidado, né? Esse ver, sentir e o agir conscientemente das coisas, né? Então, achei muito bacana ele colocar aqui, né? Que a gente possa defender esse modelo não consumista, né? Esse modelo de vida sem pressa, esse modelo de vida alegre, né? Que valoriza a nossa convivência, não só entre seres humanos, né? Mas com todos os seres, com todo o nosso ecossistema. Muito bem. Vamos só terminar aqui o parágrafo, né, gente? Ou quando a técnica tem em vista prioritariamente resolver os problemas concretos dos outros, com o compromisso de os ajudar a viver com mais dignidade e menor sofrimento. E ainda quando a busca criadora do belo e a sua contemplação conseguem superar o poder objetivador numa espécie de salvação que aconteça na beleza e na pessoa que a contempla. A humanidade autêntica, que convida a uma nova síntese, parece habitar no meio da civilização tecnológica de forma quase imperceptível, como a neblina que filtra por baixo da porta fechada. Será uma promessa permanente que, apesar de tudo, desbrocha como uma obstinada resistência daquilo que é autêntico? O Papa terminou esse parágrafo bem poeticamente, né, gente? Mas eu acho que é isso. A gente já comentou um pouco aqui também dessa questão da beleza das coisas, né? Quando as coisas são belas, a gente também automaticamente já praticamente entra nesse estado de desacelerar, porque a gente quer, é isso, a gente quer desfrutar, a gente quer estar ali, a gente quer vivenciar aquilo que é belo e sem pressa, né? Acho que é uma reflexão muito bacana que a gente pode fazer. Em ambientes belos, como é que a gente se sente, como é que a gente se comporta, até como é que a gente interage, né, com o ambiente, com as pessoas, com os seres que estão ali. Pensa num ambiente assim, né? Cheio de beleza, cheio de propósito, cheio de coisas boas, de construções positivas, né? É um outro ritmo de vida, um outro ritmo de vida. Mas muito bem, a gente vai fechando a leitura de hoje por aqui. Eu vou sugerir, né, para quem for agora fazer a meditação com a gente, de já ir tomando a posição meditativa de vocês, que pode ser essa mesmo, sentada, né? É bom para não cair no sono. É importante a gente estar consciente durante a meditação. Os braços podem ficar, né, ao longo do corpo, com as mãos voltadas para cima ou para baixo, apoiadas nas coxas, ou simplesmente, né, quietinhas assim no colo da gente. E se você quiser se deitar, é importante manter a coluna ereta, tá bom? Considerando aqui também o pescoço, a cabeça, que esteja num nível só, tá? Nem tão assim e nem tão assim, que fique, né, uma linha tranquila e reta, harmoniosa aí na sua espinha dorsal, sentados ou deitados. Vou convidar vocês para fecharem os olhos nessa postura, soltando todo o ar do pulmão de vocês. Antes de inspirar mais uma vez, expirem, inspirem.
voltando toda a atenção de vocês para dentro, descarregando pensamentos, emoções, situações do dia, situações que permeiam a sua vida nesse momento. Inspira, expira e vá deixando essas situações de lado, lá fora, num momento de pausa, para que você possa se atentar apenas nas sensações corporais, apenas nas sensações do seu corpo aqui e agora. Livre de todo e qualquer pensamento de outro tempo e de outras esferas. Inspire, expire profundamente. Desacelerando. Sinta o ar entrar pelas suas narinas quando você inspira. Sinta o ar saindo pelas suas narinas quando você expira. Sinta a passagem do ar quando você inspira e expira. Preste atenção neste ar que passa pelas suas narinas. Comece a perceber se ele passa pelas duas narinas de forma igual, ou se passa mais pela direita ou pela esquerda. Inspire, expire, observando cada detalhe do seu fluxo de ar, do ar que passa pelas suas narinas. Comece a perceber se o ar que entra e sai está frio ou quente. Se está úmido ou está seco. Inspire, expire, observando se a sua respiração é curta ou longa, rasa ou profunda. Inspire, expire, consciente de
toda a sua respiração. Consciente daquilo que é, no aqui e agora. Tornando-se consciente do que é, no aqui e agora. Agora, ainda observando a sua respiração, se pergunte internamente se esse ritmo está bom para você. Se você está desfrutando desse ato de respirar dessa maneira com que respira agora. E comece a ajustar a sua respiração para que ela se torne mais prazerosa, para que ela flua da maneira que você mais gosta. Faça isso conscientemente, ajustando a sua respiração, enchendo seus pulmões, se for isso que você gosta, que você busca, que te completa, que te dá boas sensações. Mantenha os olhos fechados e experimente como você gosta da sua respiração. Redescubra como você gosta de respirar. Que respirar te preenche, te faz bem. E comece então a respirar desta maneira, que te faz sentir vivo, viva. E vá se conectando com esse bem-estar que essa nova respiração te proporciona. Agora, volte o foco da sua atenção para o seu eu, para a sua consciência e faça o mesmo exercício mental com a sua vida, com o seu cotidiano. Primeiro, torne-se consciente de como ela é, no aqui e agora. Tome consciência de como é a sua vida no aqui e agora. Sem julgar,
apenas reconhecendo aquilo que você gosta, que te faz bem, que te preenche, que preenche os outros, que cultiva tudo à sua volta. E talvez as partes que não te fazem bem, que não te preencham, que não somem a outras coisas. Que talvez prejudiquem tudo e todos ao seu redor, que deixem de colaborar, de ajudar com o que e com quem está ao seu redor. Deixar de fazer também é prejudicar. Observe sem julgar. Aqui você toma consciência de como é a sua vida hoje, agora. Sinta o que poderia ser modificado, transformado, para que você sinta, assim como na respiração, mais completude, mais felicidade, até mais propósito. Como você se sentiria ainda melhor no seu dia a dia. Não pense em coisas grandes. Quais ajustes pequenos aumentariam o seu bem-estar? Que ajustes reais aumentariam o seu bem-estar? Inspire, expire. E agora tente imaginar como seria possível realizar esses ajustes. E se para algum deles você respondeu a si mesmo, a si mesma, que não é algo possível, se pergunte: e se a solução fosse coletiva? Existe uma solução dentro de um grupo de pessoas para isso? Para que eu estivesse nesse lugar onde eu me sinto melhor? Onde eu tenho menos preocupações? Onde eu me sinto mais pleno, mais plena, mais feliz? Se pergunte
se existe solução para aquilo que você quer construir e mudar na sua vida, fora dos padrões, fora dos costumes. Mesmo que seja uma coisa que nunca ninguém fez. Seria loucura? Para quem? Para um modelo de vida antigo? Talvez. Deixe na sua mente que as interações se renovem, que elas se recriem, trazendo maior bem-estar para a sua vida e para todo o seu entorno. Fuja dos padrões antigos. Remova-os da sua mente, da sua cabeça, da sua maneira de viver e de agir. Remova tudo que disseram que era certo ou errado. Substitua esses conceitos pela percepção da beleza, pelo sentir do bem-estar seu e do conjunto. Inspire, expire, relaxe o seu corpo. E sinta essa nova realidade se formando. Sinta a sua mente se abrindo para novas possibilidades, para novos pensares, para novos agires. Mesmo que alguns digam que é loucura, ou que não é assim. A verdade é que não era assim. Hoje e sempre daqui para frente, as coisas podem constantemente se renovar, se reconstruir, se modificar. Para o bem-estar do seu eu e de todo o contexto ao seu redor. O que é mais importante nesta vida? Como você pode construir de forma simples, no seu microcosmo, com as pessoas ao seu redor, aquilo que é mais importante na vida. Inspire, expire, focando agora no seu coração, na área do centro do seu peito, no seu chakra cardíaco. Trazendo o ver, o sentir, o olhar
para as coisas, que esteja conectado ao seu coração. Que todas as suas ações estejam conectadas ao seu coração, ao bem que você pode fazer por si e pelos outros, ao bem que você pode realizar com os outros, ao bem que você pode realizar com as suas mãos. Inspire, expire, ainda focando no centro do seu peito, no seu coração, lentamente voltando a sua atenção à minha voz. Chamando por uma oração. Em nome do Cristo da Luz, revelo minhas aspirações a Deus, para que as sublime e as receba em suas mãos. Em nome do Cristo da Luz, oferto minha vida eterna, a entrega, a dissolução das culpas, do medo e da dor, para que se convertam no amor do Cristo. Em nome do Cristo da Luz, abro meu coração para receber a chama do Espírito Santo e para que esta seja irradiada a outros corações. Em nome do Cristo da Luz, confesso-me ante Ele, para que perdoe minhas ações, meus pensamentos e minhas dívidas para com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente mova e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Assim o é. Lentamente, podem ir voltando, mexendo as mãos, os pés, abrindo os olhos. Eu agradeço profundamente a presença de cada um aqui hoje à noite, pelas discussões, pela leitura conjunta, pelas orações, por essa meditação, que para mim também é sempre um presente, né? São sempre palavras novas que vêm, que ressoam desses estudos que a gente realiza aqui conjuntamente. Que vocês tenham uma linda noite, um ótimo começo de semana e nos vemos domingo que vem às 8 horas aqui no canal. Tchau, tchau.